Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? A Gaviões não é brincadeira não, tá? Uma coisa é você ver a TV, é ser conselheiro e tá ali de longe. Outra coisa é você ser o alvo dessa galera, tá? E o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: a ideia não era nem ir pra sede pra cobrar o Augusto, eles queriam ir pro CT pra cobrar os jogadores pelo resultado, pela posição na tabela, pra ver se acorda um pessoal ali. Por sorte ou não, era folga, então não tinha ninguém lá. E aí, pra não perder a viagem, foram até o Parque São Jorge e sai esse brilhante vídeo do Augusto com os seus novos conselheiros, digamos assim. O parceria tá aqui, acabei de receber a proposta, vou te mostrar aqui a proposta de Master, tá aqui ali. Pô, a gente tá trabalhando em cima disso. Meu, são milhões, não é questão de R$1.000, R$100.000, é milhões ali. Tá aqui, cara. Porra, tá aqui ali, olha aí, bicho, é tempo, cara. A gente tá fechando, a gente tá sangrando pra buscar patrocínio, cara. São 5 meses de gestão que vocês querem que a gente faz. Os caras deixaram um rombo do caralho aqui, os caras estão manipulando tudo, pra gente não contratar o jogador. Pois é, e você nota quando o cara tá sem moral nenhuma com ninguém, quando ele tem que literalmente mostrar a conversa com o patrocinador pra provar que realmente existe alguma coisa. Então assim, fiel, tá tão feia a situação do Augusto que até quando não era pra ser ele o alvo do protesto de ontem, acabou sendo, de um jeito ou de outro, né? Foi a folga do pessoal. Só que uma coisa nós vamos concordar, né? Vamos combinar aqui, deve fazer muitos anos, pra não falar que é a primeira vez que eu vejo a torcida, seja Gaviões, seja Camisa 12, seja quem for, entrando na sala do presidente e tendo um diálogo com ele cara a cara. Quando que o Andrés passou por isso? Quando que o Duílio passou por isso? Né? No máximo pegaram ele lá no CT desprevenido e trocaram umas ideias mais fervorosas. Mas assim, de chegarem e entrarem na sala do presidente de uma forma não tão convencional, eu particularmente não lembro. E aí assim, eu não sei se eu aplaudo ou fico preocupado, porque numa dessas, alguém pode estar no lugar errado, na hora errada e acabar se ferindo. Enfim, só ressaltar que durante esse protesto não houve nenhum tipo de dano patrimonial ou físico e foi só uma conversa mesmo com o pessoal do alto escalão do clube, certo? Bom, e por falar nessa tal casa de apostas que o Augusto mencionou para esse membro da organizada, que eu acho que é o Alê, o presidente da Gaviões, o Marco Belo, hoje no meu Timão, soltou que realmente uma casa de apostas estaria bem próxima de acertar o patrocínio master do Timão, e o que está sendo discutido no momento seria a garantia do pagamento, que o Corinthians exige pelo menos 12 meses de garantia, coisa que com a Vaidbet, por exemplo, era de apenas 3, né? Então assim, o clube não tinha nem certeza se iria receber a partir disso, quem dirá nos próximos anos. Quanto aos valores, o que está sendo cogitado internamente é algo na casa dos 100 milhões de reais por ano, tá? Pouco menos do que foi prometido pela Vaidbet, é verdade, mas vamos combinar que nem era certeza que os caras iam pagar todo aquele contrato, 370 milhões, né? Igual a Talça com o Duílio, que prometeu o mundo e no final ralou sem pagar nenhum centavo. Lembrando que hoje o maior patrocínio master da América do Sul pertence ao Flamengo, que renovou depois com a PixBet por 105 milhões de reais anuais, fora gatilhos para aumento, tá? Enfim, se fechar nisso, ótimo, vai consertar sim a furada que fez no início do ano, mas definitivamente a confiança da torcida não vai ser mais a mesma, infelizmente, né? Bom, a fase pode não estar boa, o futebol pode não estar encaixando, mas as notícias boas também aparecem, né? E ontem, digamos que foi a melhor até aqui da gestão Augusto Melo, que foi de fato o fechamento oficial do Corinthians com a Liga Forte União. A notícia que, por sinal, partiu do perfil Blog do Macedo, o gigante Blog do Macedo, e também do Marco Belo, agora do meu Timão, afirma que o Corinthians fechou um contrato gigantesco no valor de 1 bilhão e 100 milhões de reais pelos direitos de transmissão do Brasileirão dos próximos 5 anos. E claro, fiel, todo esse valor vai ser dividido anualmente, o que dará por volta ali de 220 milhões de reais por temporada, tá? E como eu já falei aqui, a intenção do Augusto era de fechar um contrato que não devesse nada para Flamengo e Palmeiras, que fecharam com a Libra um valor acima dos 180 milhões de reais, e o que a Globo queria pagar pro Corinthians era abaixo disso. E vamos combinar, não tem como o Corinthians ficar abaixo de Flamengo e Palmeiras, dando um retorno parecido, se não até maior, tá? Então meus parabéns ao Augusto, ao Marcelo Mariano, olha só, e também a todos os outros membros da diretoria que estiveram à frente dessas negociações. E para finalizar, vale ressaltar o seguinte: o Corinthians já pediu adiantamento de 150 milhões dessa verba para agora, para 2024. Da mesma forma que fez o Inter, que pediu um adiantamento da Libra e fez a janela que fez, né, trazendo a Lara e todo aquele pessoal, o Corinthians já pediu adiantamento, mas não para contratar, né, e sim para pagar as contas que realmente tá precisando. Precisa desse dinheiro para ontem, fechou? E da série Corinthians está interessado em fulano, ciclano e beltrano, surgiu hoje a notícia no Globo Esporte de que o Corinthians estaria de olho no lateral esquerdo Christian Borja, tá? Colombiano de 31 anos, do Braga de Portugal, que tem contrato até o meio do ano que vem, mas que é bem visto internamente para cobrir essa função que hoje em dia, vamos ser sinceros, foi
foi muito mal montada, né? Trouxeram um atleta incapaz de praticar o esporte, já veio bichado pra cá e agora a previsão é que nem volte mais esse ano. Aí tem outro, que é o titular, que nem foi o atual presidente que trouxe, só teve que aceitar. E por fim, um cara que já tava aqui, mas que não tinha a menor expectativa de ser esse cara, no máximo um bom reserva. Então, se for analisar bem aí, qualquer lateral esquerdo do mercado hoje em dia já seria bem avaliado comparado com o que temos. E lembrando, ou melhor, vale ressaltar uma coisa importante, que nos últimos anos, uma das posições que o Corinthians mais revelou bons jogadores para o seu elenco foi justamente essa. E olha só que coisa, uma das maiores joias que o clube tem hoje na base, entre sub-17 e 20, é coincidentemente um lateral esquerdo chamado Denner, que tem apenas 16 anos, mas que poderia tranquilamente já ter sido integrado ao profissional e quem sabe ser essa solução momentânea, pelo menos para a posição. Enfim, Christian Borja. Não conheço, mas os números dele nessa temporada estão aí na tela, graças ao levantamento do amigo corintiano, certo? E aí, trariam, não trariam, só se for de graça, né? De graça, entre aspas, o que vocês acham? Cara, e o Fausto Vera, que saiu do Corinthians, mas caiu atirando, hein? Pois é, numa entrevista que ele deu pro UOL recentemente, ele disparou um torpedo gigante na cara do Antônio, citando uma frase do ex-treinador e futuro agora, né, o Gabriel Milito, que diz o seguinte: veja como joga o volante central e eu falarei como joga o seu time. E aí ele cita que Vitor Pereira e Gabriel Milito gostam de times protagonistas, gostam de jogo ofensivo, para dizer melhor, né? E que hoje o Corinthians não tem isso mais, que o treinador não tem essa capacidade. E para finalizar, ele diz ali que o elenco do Corinthians não é ruim como dizem, que é bom, ele acha que tem bons jogadores, boas peças, mas que para dar certo precisa de uma pessoa que possa explorar esse potencial, que possa fazer esse elenco crescer, abre aspas, cobram muito os jogadores, mas com o tempo vão entender isso. Pois é, depois dessa declaração, digamos, surpreendente, o Antônio rebateu ela no podcast Trivela, dizendo que nesses últimos dias eles conheceram os verdadeiros inimigos de um grupo, que nesse caso do Vera especificamente, falta verdade. E por fim, ele completa com a conversa que teve com o Vera, onde o argentino pediu para não ser relacionado pro Majestoso, para não completar 7 jogos e comprometer a negociação com o Galo, que na época ele não falou para onde iria, mas, né, meio que deixou claro ali que tava indo embora. O que eu também não vejo problema, tá, fiel? Eu acho que ele foi transparente em falar isso. Olha, treinador, eu gostaria que você não me colocasse nesse jogo para eu não completar 7 jogos, eu estou indo para outro time, né, estou sendo transferido. E, cara, tá sendo transparente, o que tem de errado nisso, né? Só o Portuga, pelo jeito, entendeu que o Vera faltou com respeito com o grupo. Enfim, a treta foi essa, e eu também nem me arrisco a dizer quem tá do lado certo ou errado dessa história, porque só quem sabe da verdade é quem tá lá dentro. Mas cara, vamos combinar, pra um jogador sair desse jeito, atirando no treinador atual, pô, é porque alguma coisa de muito ruim aconteceu, né? Não ficou só magoado porque ele não entrava, porque ele não era titular. Enfim, certo ou errado, que ele mandou a real, ele mandou. E na boa, a situação do Portuga tá muito pior do que eu pensei, viu? Ave Maria, não vai durar muito tempo não. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!